Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui em um dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento da WEG e quero mostrar para vocês os nossos laboratórios. Este laboratório é um laboratório de sistemas isolantes, materiais isolantes. Aqui nós realizamos diversas pesquisas, diversas câmaras climáticas, diversos sistemas para teste de vida, onde nós pegamos, por exemplo, nosso sensor WEG ScanSim e nossos sensores que nós desenvolvemos, nós utilizamos essas câmaras para fazer variação de temperatura e poder fazer teste de impacto. A gente tem um teste específico para desenvolver sistemas isolantes para ambientes com amônia, por exemplo, onde a gente desenvolveu partes e peças desses componentes para colocarmos nos nossos motores específicos para essa aplicação. Então é um sistema desenvolvido pela WEG. A WEG tem muito disso, ela realiza os testes que são normalizados, mas também testes customizados para que tenhamos produtos específicos para nossos clientes. Algo importante a falar a gente faz muito teste de vida, então é significativo que a gente teste e valide dentro da nossa própria fábrica, nossos próprios laboratórios, nossos produtos antes de enviarmos aos clientes. Então esse aqui, resumidamente, é o laboratório de isolantes. Aqui tem um laboratório, que é o laboratório de manufatura aditiva. A manufatura aditiva é algo muito importante para dar rapidez e conhecimento do design dos nossos produtos, para fazermos algumas peças muitas vezes funcionais para testarmos a performance dela. Então aqui tem alguns exemplos de peças que a gente faz com manufatura aditiva. Rapidamente consegue entender, por exemplo, que é fazer o processo de bobinagem do motor. Como é que eu vou fazer o manuseio desse enrolamento? Como é que ele vai ser colocado? Rapidamente eu consigo ter essa percepção antes de ir fazer uma ferramenta e ir diretamente para o processo. Uma impressão do primeiro sensor que nós fizemos, o WEG Motor Scan. Depois a gente trabalhou numa segunda versão, onde nós evoluímos com ele. Fizemos, para ter uma ideia, como seria a fixação, a troca das baterias. Não foi esse o projeto final. E, finalmente a gente chegou no projeto, foi esse aqui, onde ele já evoluiu também. Então, é um exemplo de manufatura aditiva que a gente usa para ter a percepção de como seria o projeto do produto. Agora a gente vai apresentar um laboratório que é de materiais magnéticos. Esse laboratório aqui, ele na verdade avalia e desenvolve os materiais magnéticos. Ele nos ajuda, a gente fala assim, os aços elétricos usados nas máquinas elétricas, eles são praticamente a musculatura do motor. Então essas chapas de aço, a WEG compra bobinas de aço e ela faz amostras, prepara amostras para realizar testes que dão a performance eletromagnética dessa chapa de aço, as perdas, a curva BH. Para isso a gente utiliza um sistema que é o Brookhouse, onde tem esse dispositivo chamado quadro de Epstein, onde a gente analisa. Na verdade, isso aqui é praticamente um transformador onde não tem núcleo, e ele pega essas chapas de aço, coloca aqui e faz a caracterização dessa chapa de aço. Esse é um exemplo da performance eletromagnética. Outro teste que é feito com as chapas de aço é usado um equipamento desenvolvido por nós mesmos, que é o Franklin. Esse equipamento, ele na verdade mede a resistência superficial dessas chapas de aço. Então ele aplica uma tensão, mede uma corrente, com isso a gente tem a resistência superficial e a gente consegue avaliar chapas. Algo importante é dizer que aqui a gente tem, na verdade, a parte do teste eletromagnético. Mas essas mesmas chapas de aço, a gente prepara amostras desse tipo, eu mostrarei em outro laboratório, onde são feitos os testes mecânicos, de tração, de dureza, para analisar também mecanicamente a chapa. Isso é um condutivímetro, na verdade, nos auxilia para entender as propriedades térmicas dos materiais, onde com isso a gente constrói o circuito térmico dos motores. Então, por exemplo, o nosso sensor na superfície do motor, a gente consegue estimar, calcular qual seria a temperatura que vai ser movida, porque nós conhecemos o circuito térmico. Como a gente tem motores que usam ímãs permanentes, essa é uma bobina chamada bobina de Helmholtz, também para caracterizar ímãs. Então esse aqui é o laboratório de materiais magnéticos. Esse é um laboratório que avalia os rolamentos, os mancais, a graxa dos nossos motores. Ele é um laboratório muito significativo, por quê? Porque a WEG hoje fabrica 70 mil motores por dia. Imagine quantos rolamentos a WEG compra e adquire. Então nós precisamos entender os produtos que nós utilizamos. Então aqui eu quero mostrar para vocês um pouco do que é esse laboratório de mancais e graxas. Por favor. Esse é um laboratório naturalmente um pouco mais ruidoso, porque está fazendo um teste
de vida da graxa, mas aqui são equipamentos para nós identificarmos as propriedades das graxas. Então, por exemplo, a gente tem um motor, que é um motor usado em túneis, que é o chamado a linha Smoke Extraction, onde ele precisa ter um rolamento especial para suportar, por exemplo, um sinistro dentro de um túnel, onde, por exemplo, tem um incêndio, a gente precisa exaurir a fumaça, o motor precisa funcionar no mínimo por 2 horas. Então, todos os componentes desse motor precisam ter uma capacidade maior para a térmica. Então, nesse caso aqui, a gente avalia tudo que é graxa, ou os tipos de graxa, para poder colocar nesse motor. Aqui nós temos outros testes, sempre avaliando mancais e graxas. Aqui é um teste onde a gente está avaliando as perdas, né, de um rolamento usando uma determinada graxa. São testes padronizados e também testes desenvolvidos pela DEC. Aqui é um laboratório onde nós testamos testes de vida em rolamentos, principalmente introduzindo nos rolamentos correntes que passam pelos rolamentos. Isso é um fenômeno que acontece em motores alimentados por inversores de frequência, as correntes de modo comum, que danificam prematuramente o rolamento. Nós estamos aqui testando, então, as formas que a gente pode proteger o motor e também aprendendo como a gente pode embarcar esse conhecimento dentro dos nossos sensores, dentro das nossas soluções digitais. Nesse laboratório, a gente faz todo tipo de teste para entender melhor a estrutura do nosso motor, de como que ele vibra. Então aqui, exemplificando, nossa tecnologia VegSync, que é a sincronização de sensores, onde a gente consegue avaliar estruturalmente, né, uma aplicação, motor, acoplamento, carga, a gente entendeu que num problema até de campo, que a gente precisava ter uma solução desse tipo. Então a gente conseguiu desenvolver essa solução para medir essa análise estrutural. A gente tem aqui um shaker que excita essa chapa e a gente colocou vários sensores nossos para ver o modo de vibração dessa estrutura. E aqui a gente pode comparar, né, com o que acontece numa asa, né? Então a gente consegue validar como é que funciona o VegSync. Okay? E aí temos outros equipamentos, motores que hoje são demonstradores tecnológicos e se tornarão um produto no futuro. Falamos de isolantes, semi-isolantes, materiais no primeiro laboratório, manufatura aditiva, materiais magnéticos, graxas e mancais, vibração. Agora eu vou voltar um pouquinho para os sistemas isolantes, né, onde a gente faz testes em bobinas de alta tensão, para motores elétricos acima de 1000 volts. Aqui no caso, uma bobina de um motor de média alta tensão, ou seja, motores de 2.300 volts, 4.160, 6.600. O que acontece nesse teste aqui? A gente aplica uma tensão entre o cobre e essas placas que estão aqui, aquecedoras, e a gente então estressa termicamente e eletricamente o sistema isolante. Essas bobinas precisam suportar um número de horas nesse teste. Qual é a diferença desse teste do que tem padronizado? Que aquele painel que está lá ao fundo, ele é um painel que é uma fonte PWM. Então estou aplicando aqui até 15.000 volts PWM, simulando um inversor de frequência. Então, com isso, a gente consegue dimensionar adequadamente nossas máquinas para esse nível de tensão. Aqui também temos outros testes relacionando fonte senoidal, mas a grande pesquisa está aqui com PWM. Um outro laboratório importante para nós é o laboratório aqui de fluido termoacústica, né? Aqui, esse grupo de competência em fluido termoacústica, o que ele faz? A gente olha para uma máquina elétrica, acha que não tem tecnologia. Mas olhando essa foto explodida, a gente precisa saber qual é o melhor perfil dessa defletora, como tem que ser a abertura dessa defletora, qual é o melhor número de aletas, a altura da aleta, para quê? Para ter grande capacidade de troca térmica, de retirada do calor da máquina elétrica. Então esse grupo de competência ele faz as suas análises numéricas usando softwares de CFD e depois vem para cá para validar. Então eu mostrei para vocês o condutivímetro anteriormente, que a gente analisa os materiais em si. Então a gente olha termicamente como é que está a máquina. Então aqui tem alguns exemplos de protótipos que ainda não são produtos, né, onde a gente estuda várias formas de retirada de calor. O que é no veículo elétrico? Tu tem uma alta densidade de potência, tu tem uma potência elevada num volume pequeno da máquina. Então esses são os estudos que estão sendo feitos aqui. Então a gente tem túneis de vento, então para a gente poder entender como é que são essas máquinas e como é que podemos desenvolver melhores motores para esse tipo de aplicação. Aqui eu vou mostrar para vocês o laboratório mecânico e químico. Na verdade, um dos laboratórios mais antigos que forma esse pool de laboratórios de P&D. Aqui a gente tem os laboratórios físico e químico, né? Para que existe esse laboratório?
Anteriormente eu mostrei para vocês as chapas de aço elétrico, né? As chapas de aço elétrico, elas têm toda uma avaliação do ponto de vista eletromagnético, mas aqui são os testes mecânicos. Assim como as chapas de aço, a gente recebe outros materiais que a WEG processa. A WEG, como uma empresa muito verticalizada, produz seu ferro fundido, suas carcaças, estampa a chapa de aço e avalia, né, com máquinas de tração, sendo feito o ensaio de tração. Aqui nós temos durômetros, né? E também a gente tem alguns equipamentos muito importantes para nossos desenvolvimentos, como por exemplo, aqui a gente tem um microscópio eletrônico de varredura. Esse tipo de equipamento, muitas universidades não têm, e a WEG tem. A WEG investe muito em pesquisa. Então aqui com esse microscópio a gente consegue aumentar 1 milhão de vezes e a gente consegue entender o interior dos materiais, toda a forma cristalina dos materiais. Então nessa área de metalografia, eu tenho falado muito de sistemas isolantes, né? Eu digo que o advento dos inversores de frequência, ele trouxe muitos benefícios para os processos produtivos, principalmente eficiência energética, controle de rotação dos processos, mas trouxe também algumas implicações para as máquinas elétricas. Uma delas é a questão do sistema isolante, que a gente viu bastante. Então a gente estuda muito esses sistemas isolantes e a WEG produz seus fios. E aqui eu vou dar um exemplo do nível de detalhe que a gente chega. Isso aqui a gente está olhando os fios. E qual é o objetivo dessa amostra aqui? É que a gente consiga saber qual é a espessura de isolante do fio, se existe excentricidade, se ele está concêntrico como tem que estar, para que mantenha uma qualidade. Então a gente vai realmente olhando a fundo cada produto, cada material que é utilizado nas nossas máquinas elétricas. Todos os algoritmos inteligentes que nós usamos para nossas soluções digitais, a gente embarca conhecendo todos os materiais e como que é feita uma máquina elétrica. Aqui tem a parte química. Aqui a gente tem diversos equipamentos. Tem o equipamento determinador de carbono e enxofre, tem espectrômetro de plasma. Nós temos vários equipamentos de caracterização de polímeros, onde a gente, além de fazer o controle de qualidade daquilo que a gente usa, nos auxilia em desenvolver novos materiais. Quando nós desenvolvemos o nosso sensor, né, nosso sensor WEG ScanSen, a gente estudou qual seria o melhor polímero, né, a ser utilizado como invólucro. Por quê? A gente sabe que nos ambientes industriais tem várias agressividades. Então a gente precisava desenvolver um material que suportasse a grande parte delas. Quando não suporta, a gente tem opcionais para colocar em cima do sensor para que ele suporte. Aqui a gente faz muito estudo, vocês podem ter percebido isso, e que nos auxiliam a desenvolver tudo que a WEG faz. Agradeço a visita de vocês, estamos à disposição. Até a próxima.